João capítulo 2, abra aí sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 2. Abra na sua Bíblia aí. Ah, pastor, eu já conheço o texto, amém. Vamos ver o que Deus vai falar com a gente aqui hoje. E nós vamos orar pela família daqui a pouco. Vamos lá? João 2, versículo de número 1, diz assim: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser, mandar. Amém. Amigos, aqui esse texto é muito conhecido porque conta o primeiro milagre que Jesus realizou na terra, e foi o casamento. Agora, o que me chama a atenção no texto, e a pergunta que eu vou fazer para vocês é: por que é que Jesus transformou a água em vinho? Responda, por favor. Estou perguntando aqui para você. Vai lá. Por que Jesus transformou a água em vinho? Olá. Boa noite. Por que Jesus transformou a água em vinho? Porque acabou o vinho? Não é essa a resposta ainda que eu queria ouvir. Qual mais? Por que Jesus transformou a água em vinho? Vai lá. Pela obediência? Também, boa, mas não é ainda. Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Por que Jesus transformou a água em vinho? Por que ele pôde transformar a água em vinho? O poder dele, a fé dele? Não é ainda. Oi? Que ele foi convidado? Quase. Que a mãe dele pediu? Quase. Gostei. Essa é a resposta. Porque ele estava lá. Ou seja, se ele não estivesse lá, ele não tinha feito. É a resposta mais simples. E às vezes a gente não entende por que Jesus às vezes não faz alguns milagres na nossa casa, ou por que não acontece algo na nossa casa. Amigo, para milagre acontecer, para transformação acontecer, Jesus tem que estar dentro da casa da gente. E às vezes a gente não leva ele para dentro de casa. Jesus, ele entra dentro da nossa casa através de quem? Através de nós, através das nossas atitudes, porque ele vive Jesus vive em, lembra do que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Sim ou não? A pergunta é: você tem levado Jesus para dentro da sua casa? E agora, algo importante: nós às vezes queremos milagres, queremos manifestações de Deus, mas não o levamos para dentro da nossa casa como pessoas de Deus. Daqui a pouco eu quero ler um texto contigo, mas uma outra questão aqui que eu quero falar é que, além de Jesus fazer um milagre, porque ele estava naquela casa, porque levaram ele para lá, eu te pergunto: o milagre aconteceu, Jesus, quando acabou o vinho, que foram atrás de Jesus, vem, ou quando o vinho acabou, ele já estava lá? Ele já estava? Meu irmão, nós temos que aprender a cultivar isso. Nós temos que ter Jesus na nossa casa. Nós temos que cultivar a presença de Deus na nossa vida antes que o vinho acabe, antes que a crise venha, antes que os problemas apareçam diante de nós. Algumas pessoas dizem assim: pastor, mas até na casa onde Jesus está o vinho acaba. Verdade. Na casa onde Jesus está tem problema? Tem. No barco onde Jesus está tem tempestade? Tem. A questão é que onde Jesus está, ele transforma água em vinho, tempestade em bonança, tristeza em alegria. Ele está na nossa casa. Nós temos levado ele para a nossa casa, porque a Bíblia diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Vamos lá para você ver. Primeira carta de João, vamos lá. Agora é carta, viu? Não é evangelho, é carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6.
Por que Jesus fez o milagre? Porque ele estava lá. Nós temos que levar Jesus para dentro de casa. E como que levamos Jesus? Vamos ver aqui. 1 João 2,6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele. Muito bem. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o texto agora está dizendo que aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Ou seja, Jesus vai entrar na minha casa através da minha maneira de agir. E a minha maneira de agir deve ser a mesma maneira como ele agiu. Aquele que diz que está nele tem que andar como ele andou. Agora, como foi que ele andou? Por que Jesus foi honrado? Vamos ver, agora abra a Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. Quero mostrar para você que nós temos que levar Jesus para dentro de casa. Milagre acontece, ele muda a história, ele liberta o oprimido, ele tira a cachaça, ele salva o enfermo, ele muda a história, mas para ele mudar, ele tem que estar dentro da nossa casa. E para ele estar dentro, eu tenho que levá-lo através das minhas atitudes. Vamos ver aqui como foi que Jesus agiu e como devemos agir, o que é que nós devemos fazer. Filipenses 2, quem encontrou, diga amém. Versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Temos que andar como ele andou, ele tem que viver em nós, e a Bíblia aqui está falando de sentir, que tem que ter em nós o mesmo sentimento que houve nele. Isso é levar Jesus para casa. E Jesus não é um crucifixo que eu levo, uma imagem que eu ponho dentro de casa. Jesus está aqui, não. Jesus entra na minha casa, não é porque eu faço uma oração, entra na minha casa. Jesus entra na minha casa porque eu ajo, ando, falo, penso como um filho de... Não é eu que vivo, é Ele que vive em mim. As minhas atitudes são as dele. É assim que ele entra na minha casa, através de você. Então, que sentimento, como ele fazia, como ele agia, por que ele teve sucesso? Filipenses 2,5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo o... Muito bem, vamos parar por aqui. Temos que andar como ele andou. Eu levo Jesus para casa agindo como ele agia. Agora a Bíblia está falando de sentimento. Para ele ter um nome sobre todo nome, ele teve que fazer duas coisas, e essas duas coisas, se eu não fizer, ele não vai para minha casa, não vai ter milagre, não vai ter mudança. Primeira coisa que ele fez, repita comigo, esvaziou-se a si mesmo. E às vezes a gente não faz isso. Nós estamos cheios de nós. O negócio é nós. E se eu não me esvazio, não tem como ele viver em mim. Tem muita gente que está cheio de ira. Tem gente que é cheio de revolta, falando numa linguagem geral. Tem muito marido revoltado aí, muitas esposas revoltadas, filhos rebeldes, revoltados com a vida, com o pai, com a mãe, com tudo, com a política, com o Lula, com a Dilma, até com o pastor Rio, que não tem nada a ver. Quem fala bem dela de namoro ali, e acho que a gente pode namorar, tem que ser. Esvazie-se a si mesmo. O nome de Jesus só foi honrado por Deus, só foi o nome sobre todo nome, porque primeiro ele esvaziou a si. E aqui nós estamos falando de quê? Sentimento. E às vezes queremos que Deus entre na nossa casa, mas ainda estamos cheios dos nossos sentimentos, e que talvez são sentimentos até errados que a gente não pode guardar.
Tem gente que está cheio de revolta, ódio, mágoa, cheio de razões. Mas pastor, esse homem, essa mulher, esse menino, meus pais, meus tios, esvazie-se a si mesmo. Jesus só vai entrar na minha casa se eu levar ele para lá, irmão. Ele não vai, ele não fica igual esses, sabe, igual mascate, igual vendedor de plano funerário, visitando casa. É eu que tenho que levar para dentro de casa. E se eu não levá-lo com as minhas atitudes, ele não entra. E aqui nós temos que ter a mesma atitude que ele teve. Esvazie-se a si mesmo. E se esvazie da raiva. Se esvazie do pensamento de largar tudo e sumir. Porque enquanto eu não me esvazio, não tem como ele me encher. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém. E uma segunda coisa ele fez. Além de esvaziar-se a si mesmo, repita comigo, ele tomou a forma de servo. Ou seja, para Deus honrar o nome de Jesus, ele teve que se esvaziar e tomar a forma de... Volta para João 2. É essa forma de servo que eu quero falar com você. Quem encontrou, diga amém. Versículo de número 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos... Repita comigo, Jesus tomou a forma de servo. Todos conhecem o texto, sabem que Jesus transformou água em vinho. Mas quem foram os responsáveis por essa transformação? Os serventes. Porque a Maria chegou e disse: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele vos disser. Irmão, e se Jesus está na minha casa, e eu quero que aconteçam milagres, vitórias, transformações, eu tenho que ser como servente, fazer o que ele manda. Jesus não foi servo? Servente nada mais é do que um servo. Fazemos o que ele manda. É por isso que às vezes a gente se revolta. Mas eu estou indo na igreja, eu estou fazendo campanha. Pastor, eu sou da igreja desde a época do pastor, aquele moreninho do cabelo puxado. Eu vou lá saber quem era moreninho do cabelo puxado. Mas tem gente que vê, não, era dele, legal. Mas a pergunta é, vem à igreja, é antigo, mas Jesus manda, você faz. Manda perdoar, perdoa. Manda esquecer, a gente esquece. Ou a gente fica jogando na cara dos familiares os erros. Ele manda orar sem cessar. Manda ou não manda? Lucas 18 contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Eu faço, eu obedeço, eu oro sempre. Eu compro a briga da minha família em oração. Diz a Bíblia que as mulheres ganhem os seus esposos, seus maridos, sem palavras, com atitudes. Mas a gente não aguenta. Quer partir para discussão verbal, para agressão verbal. E aí? Jesus, por que a água não é transformada em vinho? A pergunta é, tem servente aí para obedecer? Tem servente para fazer o que ele manda? Eu lembro que comentei isso algum tempo atrás. Não há como haver milagre sem obediência. Em todos os casos onde Deus fez os maiores milagres na Bíblia Sagrada, primeiro teve que ter obediência. Josué, você quer derrubar Jericó? Quero, 7 voltas. Mas para quê? 7 voltas. Naamã, quer ser curado? Quero. O que tem que fazer? 7 vezes, desce do Jordão e mergulha. Mano, as minhas condições são essas. Noé, você não quer morrer afogado, não. Constrói uma arca, madeira de cipreste e tal, calafeta lá, eu quero que você pegue ela e faz com betume, betumarás por dentro e por fora. Essas são as medidas, tanto por tanto, altura de tanto por tanto, assim. Quer que o barco não afunde, não quer morrer? Não. Então faz o que eu estou mandando. Com Deus é assim. Se eu faço o que ele manda,
vai ter milagre, mas às vezes não é fácil fazer o que ele manda. Porque ele mandou os serventes fazer isso aqui, capítulo 2, versículo 6. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E aí Jesus disse: vão lá, peguem as talhas de pedra e encham d'água. Parece uma tarefa fácil, mas nem sempre o que Jesus manda é algo fácil para a gente que é humano. Por exemplo, ele diz: se alguém te ferir um lado, faz o quê? Tem gente que oferece ao outro. Bateu com a esquerda, eu devolvo com a direita. Às vezes é fácil ficar calado quando você é confrontado ou afrontado. Não é? Mas é assim que ele mandou. E é assim que vai acontecer na minha vida um milagre. Obedecendo. Agora preste atenção nisso. Parece que era fácil só pegar a talha e encher de água e levar para o mestre de sala. Mas não era. Porque algumas Bíblias falam metretas e outras falam almudes. Alguma Bíblia aqui está escrita almude? Almude? Porque a Bíblia, almude e metreta são 2 linguagens. Uma é grega, outra é hebraica. Por isso que dá diferença. Mas tanto o almude quanto a metreta, um almude ou uma metreta, que é a quantidade líquida que mostra aí o texto, para mostrar o quanto cabia naquelas talhas de pedra. Um almude, uma metreta, equivale a 40 litros de água. Cada talha cabia 2 ou 3, quer dizer então que tinha talha que cabia 80 litros, e tinha talhas que cabiam 3, que cabiam 120 litros de água. Irmão, é fácil. É maneiro carregar 80 litros de água nas costas, 120 litros de água. Mas eles tinham que fazer. Agora, engraçado que Jesus diz outra coisa no versículo 8. Disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre. E levaram. Meu irmão, quando chegou lá, todo mundo conhece a história. A água foi transformada em vinho. Você sabe o que aconteceu ali? Cada passo que eles davam em direção ao mestre sala, uma partícula daquela água ia sendo transformada. E quando chega diante do mestre sala, toda a transformação estava pronta. Cada obediência, cada passo que eu dou, obedecendo algo que Jesus mandou, mesmo que aquilo me custe uma lágrima, mesmo que aquilo seja pesado, lá no final vai me trazer alegria. O que eu preciso fazer? Ficar com o que Deus fala. Ficar com a palavra de Deus acima de qualquer coisa. É difícil? É, mas eu tenho que obedecer. Aquele casamento ia acabar, mas Jesus estava lá. Ah, pastor, mas se Jesus estava lá, como é que acabou o vinho? Não sei, mas tem casos que o vinho acaba. Só que foi obedecendo ao Senhor que a transformação aconteceu. Talvez hoje é culto de família. O vinho acabou no casamento, no namoro, no noivado, com o pai, com a mãe, com os filhos. Tem gente que o vinho acabou na igreja, vem por vir. Tem gente que o vinho acabou no trabalho, já trabalha desmotivado. Tem gente que já está desmotivada em tudo na vida, não tem ânimo para nada mais. Como então que ele vai transformar água em vinho? Obedecendo. Esses serventes fizeram o que Jesus mandou. E nós que somos de Deus, temos que fazer as 2 coisas que Jesus fez. Primeiro, esvaziar-se a si. E segundo, servir. Servir. Fazer o que Ele manda. O que Deus fala? Quais os princípios? O que Jesus pede que eu faça? É isso que eu vou fazer. Se eu fizer o que Ele manda, Ele vai fazer na minha vida o que precisa ser feito. Engraçado que os serventes poderiam ter questionado, mas Jesus, o vinho, acabou, foi vinho, não foi água não, a água tem muita lá, acabou, foi vinho. Mas eles não questionaram. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica tentando entender como que o milagre vai acontecer. É alguém lutando pelo marido, pelo filho,
Por exemplo, nós temos uma maneira de pensar que é diferente da de Deus. A Bíblia diz que como os céus são mais altos que a terra, Jeremias 29, assim os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Meu irmão, Deus pensa mais alto que a gente. A gente pensa na nossa mente pequena, mas como que vai acontecer? Com a nossa mentalidade, é difícil para mim entender que o meu marido, meu filho, aquela pessoa que eu estou orando, que eu estou lutando para se converter, para mudar de vida, mude se ele, pastor, aquele homem é bruto demais, que ele não vai à igreja católica, que ele não vai à igreja de crente, que ele não vai nem no saravá, que ele não vai nada. Pastor, aquele homem, o senhor não conhece ele, não quer conhecer não faz questão não. Mas uma coisa eu sei, irmão, é que como a transformação acontece, isso é com Deus. Comigo é esvaziar a mim mesmo e obedecer. É Ele que se encarrega de como fazer. É Ele que se encarrega da maneira que Ele vai usar. Se você está andando em obediência e algo está acontecendo, fique tranquilo, é Deus trabalhando em seu favor. Só continue dando os seus passos de obediência, levando as talhas de pedra cheias de água. Continue fazendo o que Ele manda, porque a transformação é Ele que é responsável, é Ele que sabe o que fazer. Diga-me. Não se preocupe, mas como é que vai acontecer? Como é que Ele vai mudar? Como é que Ele vai converter? Não importa. Importa é que Ele vai fazer. Diga-me. Caminhando em obediência e, meu irmão, esvaziando-se de todo sentimento maligno, não tem como Jesus não entrar na sua casa. Estando na sua casa, Ele abençoa a sua casa, abençoa a sua família, e se o vinho acabar, Ele transforma água em vinho, mas Ele não deixa teu casamento acabar, Ele não deixa a tua festa acabar, Ele não deixa a sua família se desintegrar. Quem entendeu, diga amém.